Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Lá vamos nós de novo para o rio Snowmageddon. Está nevando, mas está tudo certo. Sim, mais neve está caindo aqui em Connecticut. Está sendo um inverno bem nevado, mas tudo certo. Meu nome é Tom e você está no canal Watchman River. Fico feliz que esteja aqui e espero que esteja bem. Hoje quero falar sobre estarmos em um ponto sem volta. Mas antes, é importante ler a palavra de Deus. Estou nas promessas de Deus para todas as suas necessidades. É um livro que contém as Escrituras. Estou na página 2. Jesus é o seu Salvador. Vamos ler alguns desses versículos. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não por obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós abundantemente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos para 1 João, capítulo 4, versículo 14. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Vamos para Lucas, capítulo 1, versículo 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Vamos para Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Me dá um amém. Eu ouvi isso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 3, versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Jesus, a quem Deus propôs como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé, para demonstrar a sua justiça, porque na sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esses versículos são maravilhosos. Efésios 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês foram salvos. João 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos para 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você foi feito novo por Jesus, pelo sangue expiatório de Jesus e pela fé em sua obra consumada? Espero que você conheça Jesus, pois não temos tempo a perder. Vivemos os últimos dias. Se não conhece Jesus, continue assistindo ao vídeo. É de vital importância que você saiba, sabe? Enquanto eu observo esses acontecimentos mundiais acontecendo em todo o mundo, mas especialmente no Oriente Médio, eu, assim como suponho que a maioria de vocês, estou percebendo que realmente chegamos ao ponto sem volta. Eu simplesmente não vejo isso como um simples obstáculo no caminho e que tudo vai voltar ao normal. Sabe, eu acredito que já fomos longe demais nesse caminho das profecias bíblicas dos últimos dias e todos esses sinais se convergindo para que algum dia a gente volte atrás. Eu não vejo isso. Você vê isso? Você acha que há muita confusão no Oriente Médio e que estamos perto de uma guerra? Mas sabe, tudo vai se resolver sozinho e vamos superar isso. E a gente vai entrar nesses anos de grandeza e prosperidade. E o mundo inteiro vai estar de mãos dadas cantando músicas. Se você acha isso, me avise. Eu não vejo isso. Eu realmente acredito que os eventos que estamos vendo hoje vão levar diretamente ao harpazo, o arrebatamento pré-tribulação da igreja dele. As pessoas vão perguntar, bem, que igreja é essa? Não é uma denominação, são pessoas que pertencem ao Senhor. É isso que a palavra igreja significa. O povo do Senhor é a igreja.
E ele vai voltar para nos buscar em breve. Vamos para casa ver o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você consegue imaginar como isso vai ser? E nós teremos nossos novos corpos, vamos recebê-los num piscar de olhos e estaremos com o Senhor. Quero dizer, não consigo expressar isso para você porque nem eu entendo totalmente. Nosso futuro é incrível. Se você crê no sangue redentor de Jesus e na obra consumada, pertence a Ele e é filho de Deus. Nosso futuro é incrível. Eu acho que se todos nós percebêssemos como é o nosso futuro, todos nós daríamos uma cambalhota juntos. Hoje não vou fazer isso porque está escorregadio, e mesmo sem escorregar, precisaríamos chamar uma ambulância. Talvez alguns de vocês possam dar uma cambalhota por mim. Mas eu realmente acredito que já chegamos lá, nós já chegamos, e estamos esperando por Jesus. Nós já estamos lá agora, estamos esperando por Jesus. Ele pode vir a qualquer momento, até antes da gravação terminar. Por isso acho que pode ser em breve. Mas não estou tentando descobrir o dia ou a hora, nem preciso disso. Paulo afirmou que não precisaria nos escrever sobre tempos e estações, pois saberíamos quando víssemos o dia se aproximando. Mas é só o que está acontecendo, é simplesmente incrível. O Oriente Médio está quase no ponto de ebulição, se você não percebeu. E, sabe, ore pelas pessoas de lá, porque, cara, guerras proféticas sérias, muito sérias, estão vindo para o Oriente Médio. Sabe, ore pelas pessoas de lá enquanto nos preparamos para ver o Rei dos Reis. Aviso sério, eu realmente acredito que estamos muito perto do fim. Vou começar por aqui. Isso foi uma matéria no Israel 365 News. Tremendo o local de nascimento de Ciro, 2.500 purins, os 250 anos da América e um prazo final em 10 dias. O que significa quando um terremoto irrompe do solo ancestral de Ciro? A América comemora seus 250 anos de independência. Purim está perto de sua 2.500ª celebração e um presidente dos Estados Unidos estabelece um ultimato de 10 a 15 dias. Poucos dias antes do Festival da Reversão, o momento coincide de forma precisa demais para ignorar um terremoto na terra de Ciro, uma reviravolta americana de 250 anos, um arco de Purim de 2.500 anos e um prazo de 11 dias antes do início do festival. A reversão vai acontecer nesse curto intervalo. Todos os olhos estão voltados para o Irã. Sabe, eu não sei o que tudo isso significa, mas não posso ignorar. E você, eu não posso ignorar. Ele não falou sobre a lua de sangue no Purim, dia 3 de março. Estou dizendo que o arrebatamento será nesse dia? Não estou dizendo isso, não sei. Só Deus sabe. Mas afirmo que tudo isso tem um significado. Acho que isso mostra como estamos perto da tribulação de 7 anos, e acredito que seremos tirados daqui antes disso. Então o iníquo, o anticristo, será revelado. O Times of Israel compartilhou isso. Jatos F-22 são enviados para uma base da Força Aérea Israelense, enquanto os Estados Unidos reforçam suas forças para o ataque ao Irã. Autoridades israelenses consideram inevitável um ataque dos Estados Unidos, segundo relatos. O Irã aprovou uma contraproposta para a próxima rodada de negociações nucleares amanhã, enquanto a Guarda Revolucionária Islâmica faz exercícios na costa do país. Muita coisa acontecendo. Sim, esses F-22 Raptors já pousaram. Bubba News falou sobre isso no Telegram. Ele disse, isso é enorme. 12 caças F-20 e 2 dos Estados Unidos pousaram na base aérea de UVDA, no sul de Israel. Isso marca um desdobramento significativo e muito raro dos principais caças furtivos de superioridade aérea da Força Aérea dos Estados Unidos diretamente em solo israelense. Esses F-22, esses são demais, sem trocadilhos, esses são demais. Alguns relatos indicam que 11 jatos pousaram com sucesso, com um supostamente retornando devido a um vazamento de combustível ou um problema relacionado antes de continuar. Isso é descrito como o primeiro desdobramento conhecido de F-22S da Força Aérea dos Estados Unidos, com foco em combate diretamente para uma base israelense. O deslocamento desses F-22S para Israel sinaliza uma preparação para cenários de espaço aéreo contestado que podem surgir caso algum caça iraniano tente algo. O F-22 continua sendo a principal plataforma de domínio aéreo da Força Aérea dos Estados Unidos, projetado para neutralizar defesas aéreas avançadas e qualquer caça hostil na fase inicial de uma campanha de guerra.
Seu posicionamento avançado em Israel redefine o equilíbrio regional no Oriente Médio sem que um único tiro seja disparado, enquanto as tensões continuam a evoluir. Nesta semana, a conclusão da transferência apoiada por aviões-tanque deve indicar que o componente aéreo dos Estados Unidos já está posicionado. Há muitos rumores sobre quando essa guerra vai começar. Muitas pessoas dizem que será amanhã, outras dizem que será no fim de semana, e algumas afirmam que só acontecerá em meados de março. Eu não sei. Algo está acontecendo e é uma loucura. Ele também disse: um navio de guerra da Marinha Alemã agora chegou ao leste do Mediterrâneo e está operando entre a costa do Líbano e a costa de Chipre. E ele disse: não se surpreenda se Alemanha, França e Reino Unido se juntarem para lutar contra o Irã. Vai ser muito interessante ver quando isso acontecer, como vai acontecer, sabe? Talvez haja alguma coisa de última hora. Talvez o Irã, como posso dizer, minta. Talvez o Irã minta e diga, tudo bem, não vamos enriquecer urânio. Não consigo imaginar, mas pode ser. Talvez possa haver algum pequeno acordo de paz assinado por um período de tempo muito temporário. Percebemos um mês depois que eles quebram o acordo novamente. Não sei se isso pode acontecer, mas sigo esperançoso. O Insider Paper publicou isso hoje cedo antes de eu gravar. O governo australiano orientou os dependentes de diplomatas australianos em Israel e no Líbano a deixarem esses dois países do Oriente Médio, citando uma situação que está se deteriorando na região. O Ministério das Relações Exteriores informou hoje. Então eles estão dizendo, saiam da zona de perigo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, está programado para chegar a Genebra esta noite, liderando a delegação iraniana para a terceira rodada de negociações indiretas que acontecerão com os Estados Unidos em negociações diretas amanhã. Então ele já está a caminho de lá. O Irã emitiu um alerta. Yahya Rahim Savavi, o assessor militar do líder supremo do Irã, Ayatollah Khomeini, disse: estamos nos preparando para a batalha final com Israel. Escolha de palavras interessante, não acha? Não estamos em um cessar-fogo, estamos em estado de guerra. Não existe protocolo, regra ou acordo entre nós e os Estados Unidos ou Israel. A próxima guerra vai determinar o fim desse conflito. Provavelmente vai, vamos ver. Início das dores. Notícias compartilharam isso no Telegram. Douglas McGregor, um coronel aposentado, disse: a decisão foi tomada. O presidente, o secretário de guerra e seus principais conselheiros militares ficam convencidos de que a campanha aérea e de mísseis vai obrigar o oponente a se submeter às exigências de Washington. Fim da citação. Prepare-se. Veremos também início das dores. Compartilhou isso no Irã, Sayed Mohammed Morandi, citação: a República Islâmica do Irã está totalmente preparada para a guerra. Ela não busca a guerra, mas sob nenhuma circunstância abrirá mão de sua soberania. Para o regime Epstein, achei isso meio engraçado, para ser sincero. Os vizinhos do regime Epstein, que hospedam bases do regime dos Estados Unidos, só terão a si mesmos para culpar em caso de um ataque. Nós não tememos a escuridão, nós exalamos a escuridão. Eu acrescentei isso. Mas o Irã diz, nós não temos medo, nós não tememos a escuridão, nós estamos nadando nela. O Irã está prestes a comprar mísseis antinávios supersônicos da China, de acordo com a Reuters. O que mais? Novamente, os protestos renovados contra o regime em Teherã entram no quinto dia. Agora, eles estão acontecendo principalmente nas universidades. Eles estão gritando, morte a Khomeini. Os estudantes estão queimando fotos de Khomeini na Universidade Bichat, e os estudantes estão gritando, este ano é o ano da queda. Muito interessante. Orem por esses estudantes e pelo povo do Irã, eles são muito diferentes do regime. Ontem à noite, o presidente Trump fez seu discurso sobre o Estado da União e vou compartilhar algumas citações. Em relação ao Irã, ele disse: minha preferência é resolver esse problema por meio da diplomacia. Mas uma coisa é certa, jamais permitirei que o maior patrocinador do terrorismo mundial tenha arma nuclear. Temos que ser fortes, isso se chama paz através da força, ele também disse. Só nos últimos meses, com os protestos, eles mataram pelo menos 32 mil manifestantes. Já desenvolveram mísseis que ameaçam a Europa e bases no exterior e trabalham para construir mísseis que logo alcançarão os Estados Unidos da América.
Estamos negociando com eles, querem um acordo, mas não ouvimos aquelas palavras secretas. Nunca teremos uma arma nuclear, que é minha preferência, ele disse. Fim da citação. Palavras sérias, muito sérias. Fiquei meio chocado que ele mencionou que 32 mil manifestantes tinham sido mortos. Que bom que ele mencionou isso. A Embaixada da Alemanha em Israel convocou seus cidadãos ontem à noite para se prepararem para uma estadia prolongada no país, por preocupações com a escalada com o Irã e o fechamento do espaço aéreo. Segundo eles, durante a guerra, a assistência e o resgate a partir de Israel serão muito limitados. Recomendam que os cidadãos estoquem suprimentos, busquem abrigos e instalem aplicativos de alerta de mísseis. Todos se preparam para o que vai acontecer, seja o que for. Mais uma vez, me preparo para ver meu Salvador em breve, assim como muitos de vocês. O Times de Israel compartilhou isso também? A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, não considera o Hamas um grupo terrorista, rejeita as exigências de desarmá-lo e permitirá que ele participe das eleições municipais da Autoridade Palestina em abril. De acordo com a OLP, o secretário-geral El Ahmad disse isso esta semana. Citação: toda conversa sobre desarmar o Hamas e sobre eles serem uma organização terrorista é inaceitável para nós, porque nós somos uma organização terrorista. Acrescentei essa última frase que não estava na citação. Ele disse isso ao jornal egípcio Outlook Sharhouk News em entrevista publicada na segunda-feira. Então, a OLP está dizendo: o Hamas não são terroristas. Eles são jovens bons e respeitáveis. Um dia estaremos com Jesus em breve. Não teremos que falar sobre toda essa loucura neste mundo maluco. Fique animado, certo? Isso é de Israel, hoje. Jerusalém critica a Jordânia por apagar Israel. Ouça isso. O parlamento jordaniano votou por unanimidade na segunda-feira a favor de remover a palavra Israel de seus registros. Você acredita nisso? Esse é supostamente o aliado deles, a Jordânia. Eles são mencionados no Salmo 83 e estamos começando a ver isso acontecer. A iniciativa foi tomada pelo deputado jordaniano, membro do parlamento, Rael Ayas, que disse ao parlamento em Amã que o nome Israel evoca a ideia de inimigo para todo jordaniano. A Jordânia mantém paz oficial com Israel, mas seus parlamentares raramente trataram Israel como vizinho amigável. Israel afirmou isso hoje, e o Ministério das Relações Exteriores respondeu assim. Citação: esta decisão vai contra o espírito do Tratado de Paz, que vem sendo mantido há mais de 30 anos. Ela deve ser denunciada por todos que buscam construir uma região de tolerância e compreensão. Fim da citação. Todos eles estão se levantando contra Israel. É impressionante, é incrível ver a Bíblia ganhar vida, estar viva nestes dias. Sabe, esses são dias difíceis, mas são dias incríveis. Você sabe quantas pessoas nos últimos 2000 anos quiseram ver esses dias? E quantas pessoas nos últimos 2000 anos pensaram que estariam nestes últimos dias? É um momento incrível para estar vivo. Israel compartilhou isso hoje, veja essa foto. Uma mulher de Gaza com seu bebê de 2 meses pega uma carona com soldados israelenses do batalhão 77 de Batan no corredor Marag, a caminho de casa depois de receber tratamento médico em Israel para o ferimento na cabeça do bebê. E o Israel hoje disse, e o mundo afirma que há um genocídio. Não posso te dizer quantos palestinos eles já trataram, deram carona e ajudaram, mas você nunca vai ouvir isso em lugar nenhum, em lugar nenhum. Mas obrigado, Israel, hoje por compartilhar essa foto. Certo, isso é da BRICS News. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, diz que a China está liderando em ciência e tecnologia. 9 das 10 melhores escolas de ciência e tecnologia do mundo agora estão na China, de acordo com o CEO da Nvidia. Incrível. Isso é simplesmente triste, sabe? Qualquer um de nós mais velhos vai conseguir se identificar com isso, eu acho. Mas Nova York legalizou o suicídio assistido por médico. O país avançou muito desde a polêmica e os julgamentos do Dr. Jack Kevorkian e a época em que vivemos. É irônico perceber que ele foi condenado por assassinato nos anos 1990
E hoje já são 3 estados além de Washington, D.C., que permitem o suicídio assistido por médicos, com Nova York sendo o mais recente em 9 de fevereiro. Você consegue imaginar isso? 13 estados mais Washington, D.C. Você se lembra do Dr. Jack Kevorkian? Você se lembra da nossa reação a isso? Quando descobrimos que ele estava fazendo isso, ele foi preso por causa disso? É só, sabe, sinais dos tempos, sinais de é onde estamos agora. Os terremotos nas últimas 24 horas diminuíram consideravelmente, 32 acima de 4.0 e 9 acima de 5.0. Então é isso, tudo bem. Que tal a gente ir para o mundo dos palhaços? Você quer vir comigo? Ouça essa IA, sim, ela está vindo para o seu emprego. Os humanos não são mais, desculpe, os humanos não são mais, ou em breve não serão mais, os seres mais inteligentes do planeta, disse Noah Smith no Free Press. A inteligência artificial avançou tão rapidamente no último ano que já superou a inteligência humana em praticamente todas as tarefas. Essa é a tese de um ensaio viral recente publicado por Matt Schumer, CEO da empresa de IA Otherside IA. Schumer alerta que a IA pode substituir metade de todos os empregos de colarinho branco em até 5 anos. Críticos chamam Schumer de alarmista, mas suspeito que ele subestima o ritmo e a magnitude das mudanças que estão acontecendo. Se a IA avançar tão rápido que milhões de trabalhadores qualificados e bem pagos fiquem não só desempregados, mas também inempregáveis, isso será mais desestabilizador para nossa política do que tudo o que já vivemos. No pior cenário, a fúria da elite pode se fundir ao populismo e desencadear um fervor revolucionário que varre a nação e derruba a república. Esse é o meu relatório do mundo palhaço. Porque por mais que eu concorde com tudo isso, não acho que alguém precise se preocupar com isso. Exceto as pessoas que não conhecem Jesus, que vão ser deixadas para trás. Sabe, estamos vivendo em Conroe, mas sim, isso está vindo para cima da gente rápido demais. Essas coisas de IA acontecem muito rápido. E, de novo, toda vez que a gente continua lendo essas coisas em que dizem, bem, começam dizendo que em 10 anos vai ser mais inteligente que os humanos. Agora. Bem, agora já está aí e basicamente realiza qualquer tarefa melhor que um humano. De qualquer forma, mundo das nuvens. Não se preocupe com isso. Não vamos ficar aqui muito tempo. Temos reservas para jantar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos ler alguns comentários do dia. Tudo bem? Rita, uma família realmente incrível. Existem mais de 700 profecias na Bíblia, e 81% delas já foram cumpridas, muitas delas séculos depois de terem sido escritas, com datas, locais e detalhes exatos que nenhum autor humano poderia ter previsto. O Senhor cumpre suas promessas. Quem pode contestar isso? Ninguém, ele disse. Ele nos livrará da ira que está por vir, e seremos arrebatados com ele muito em breve. Amém, irmã, para tudo isso. Amém. É um ótimo comentário. Jefferson. Amém, Tomás. Nosso Deus é fiel às suas promessas. Essa é a nossa bendita esperança. Esse é o Evangelho. Caso contrário, a salvação seria uma questão de obras, não de graça. Essa é uma característica de toda religião e doutrina de demônios, não do verdadeiro Evangelho. Os 2 atributos mais repetidos de Deus nas Escrituras são o amor e a fidelidade, ou seja, a fidelidade da aliança ao seu relacionamento amoroso com seu povo e a fidelidade às suas promessas. O fundamento da nossa fé é rocha sólida, não areia movediça. Louvado seja o Senhor, Maranata. Excelente. Obrigado, Jeff. Excelente comentário. Alegrem-se. Sempre disse. Muito verdade, Tom. Um considera um dia mais importante que outro. Outro considera todos os dias iguais. Que cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. E eles terminaram o comentário dizendo, não vamos brigar, mas amar uns aos outros. É por isso que fico tão animado em estar com Jesus e com meus irmãos e irmãs para sempre. Onde não estamos criticando uns aos outros, onde estamos apenas amando uns aos outros e adorando nosso Salvador para todo o sempre. Mal posso esperar, Patrícia. Ficou um pouco solitário ficar sozinho quando descobri isso. Alguns dos meus amigos cristãos me disseram que ou não acreditavam no inferno, ou que toda a humanidade será salva.
Universalismo, a igreja substitui Israel e o arrebatamento não vai acontecer. É por isso que eu amo fazer parte da família Watchman River. Bem, nós também amamos que você faça parte disso, Patrícia. Há tantos ensinamentos malucos por aí nesses últimos dias, como foi profetizado, ensinamentos realmente loucos. Vamos para mais um. Lori. Todos os dias eu olho para os céus. Como uma pessoa nova na minha fé, eu oro diariamente para ter olhos que veem e ouvidos que ouvem. Eu oro diariamente por discernimento. Cresci católico e nunca ouvi sobre o arrebatamento, apesar de já ter sido repreendido por outros dizendo que isso não pode ser verdade. Obrigado por me ajudar a ver, ouvir a verdade e encontrar o caminho para meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmã. Fico feliz que você seja minha irmã para sempre. Mal posso esperar para encontrar todos vocês do outro lado. Estou muito animado. Está chegando, está chegando. Mas a grande pergunta é, você conhece Jesus? Você pertence a Jesus? Sabe, não é religião, é relacionamento. Deus não está lá em cima com uma lista de tarefas marcando se fomos à igreja ou ao estudo bíblico de quarta-feira. Não é religião, é relacionamento. Não é uma lista de coisas para fazer ou não fazer, é relacionamento. Jesus quer que a gente se humilhe e diga, eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. E então ele entra no tempo, nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo há 2000 anos, e Deus está andando na terra porque Jesus é totalmente Deus e totalmente homem no mesmo corpo. E ele veio aqui para nos resgatar porque ele quer um relacionamento conosco. Ele sabe que não conseguimos, que por mais que tentemos, não conseguimos sozinhos. Precisamos de um Salvador e ele deixa o céu para vir até aqui, vivendo de forma perfeita nesta terra. Seu desempenho é absolutamente perfeito, pois ele é o Deus homem. E então ele vai para a cruz para derramar seu sangue, e esse é o ponto-chave, o sangue e a ressurreição. Mas ele vem e derrama esse sangue. Quando você entende isso, e é assim que você é salvo, você diz para Jesus, Jesus, reconheço que sou pecador, penso coisas erradas, fiz coisas das quais me envergonho e não sou perfeito. Eu peco, mas eu acredito, eu tenho fé no seu sangue que foi derramado para me resgatar, que foi derramado, que pode lavar o meu pecado. Problema, afasta-o de mim tanto quanto o leste está do oeste e me lava branco como a neve, uma folha em branco. Jesus, tenho fé no seu sangue para me tornar puro como a neve e creio na sua obra consumada. Na cruz, você foi pregado na cruz, derramou aquele sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E eu acredito que você vai voltar. Jesus, preciso de um Salvador e você é o Salvador do mundo. Agora percebo isso e deixo a incredulidade para crer em você. No momento em que você faz isso, tem fé no sangue expiatório e crê que ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. Nesse momento, adivinha só, você nasce de novo porque Deus vai colocar o Espírito Santo em você. Você quer perguntar, bem, quem vai no arrebatamento? As pessoas que têm o Espírito Santo nelas, habitando dentro delas, são essas que vão no arrebatamento. Todas elas, não algumas, todas elas. Se você não tem o Espírito Santo habitando em você, você não vai ser arrebatado. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, você vai ser arrebatado. Existe esse ensinamento circulando, e eu absolutamente não acredito nisso, que só 1% apenas as pessoas que estão esperando pelo arrebatamento vão ser arrebatadas. Eu não vejo isso, não vejo mesmo. As 10 virgens, 5 têm óleo, 5 não têm. O óleo é o Espírito Santo. Acredito que isso se refere a pessoas que frequentam igrejas a vida toda, mas nunca admitiram serem pecadoras, nem confiaram no sangue expiatório e na obra consumada de Jesus. Eles estão apenas representando, são cristãos que só fazem de conta. Quem tem o Espírito Santo em si vai para casa. Eu sempre comparo isso a um pai que leva seus 5 filhos ao shopping e 3 das crianças são muito travessas e 2 das crianças são anjos. Eles são tão bem comportados no shopping. E o pai diz, vamos, está na hora de ir para casa. Vocês 3 que foram travessos, fiquem aí. Estou abandonando vocês. Vão embora. Venham, vocês 2 que foram bons. Isso é ridículo. Você ama seus filhos. Talvez converse com eles no caminho, mas vai levar todos, pois são seus filhos. Se o Espírito Santo habita em você, você é filho de Deus. Deus pode falar com você. Não sei, não gosto de falar por Deus. Nem quero dizer isso. Mas de qualquer forma, é assim, sabe? Se você crê nesse sangue expiatório e na obra consumada dele,
você está salvo, selado até o dia da redenção. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Ok, o outro lado é, se você ouve isso e pensa, isso é só papo de maluco, não quero me envolver. Você vai enfrentar Jesus no dia do julgamento, você vai saber, não vai haver dúvida, você vai saber que está na presença de Deus. E ele vai dizer, afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Não quero que quem me ouve agora passe por isso. Isso é um pesadelo, estar eternamente separado de Deus no inferno, um lugar que não foi criado para a humanidade, foi criado para Satanás e seus anjos, então você não precisa ir para lá. Um preço foi pago para resgatar cada pessoa, se ela apenas acreditar. Hoje de manhã orei por você e por todos que assistiriam a este vídeo. Se não formos arrebatados hoje, acho que seria um ótimo dia para isso. Mas se não, se Deus quiser, eu verei vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador,